Estrutura de dados, como está descrito na Wikipédia, e eu não vejo forma melhor de explicar, é uma maneira de organizar seus dados no computador para que eles sejam utilizados com eficiência. E por eficiência, entenda de acordo com as suas necessidades, pois, por exemplo, você pode precisar de uma estrutura que te permita inserir dados de forma rápida, ou que te permita buscar dados com facilidade. O importante é lembrar que cada estrutura de dados tem suas vantagens. Então, nas próximas aulas, estudaremos alguns tipos de estruturas de dados que podem ser utilizadas com JavaScript. Vão ser aulas mais teóricas do que práticas, mas vou te dar uma ideia de possibilidades do que é possível fazer com JavaScript. Nessa aula, nós vamos falar sobre a stack e queue, ou seja, pilhas e filas. Sobre pilhas, nós já falamos aqui, como pilha de eventos e como elas seguem o protocolo LIFO, ou seja, Last In, First Out. Provavelmente as pilhas são as estruturas de dados mais importantes no JavaScript e são basicamente como um array, onde você pode usar o método push e pop. Quando eu crio um array aqui, então, digamos que eu tenho um const pilha, que vai ser igual, aqui um array vazio. Se eu dou um pilha.push, eu estou inserindo um número na pilha, na frente dela, então 0. Se eu colocar aqui também um pilha.push de 1, eu vou inserir um outro número na frente. Vou dar um console.log nessa nossa pilha aqui. Eu vou dar um pilha.push de 2, um pilha.push de 3. Aí eu vou dar um pilha.pop dessa forma. E eu dou o meu console.log de pilha de novo. Se eu limpar e der um run, aqui eu tenho meu 0 e 1, que foram inseridos primeiro, então na minha pilha. Eu dei um push de 2, eu dei um push de 3 e eu dei um pop nesse 3. E depois dei um console log na minha pilha. Então o que aconteceu? Eu inseri o 0, inseri o 1, inseri o 2, inseri o 3. Se eu quiser, eu posso reverter essa pilha usando os métodos shift e unshift. O unshift vai inserir um dado sempre na posição 0. E o shift remove o dado que está na posição 0. Então aqui, se eu colocar unshift, substituir aqui cada push por unshift, dessa forma. E aqui no lugar de pop, se eu passar shift, eu posso rodar. Eu não vou limpar aqui para a gente ver a diferença. Então aqui pode ver que ela fez a pilha ao contrário. Então ele vai sempre adicionar embaixo. Essa é uma abordagem diferente, mas vale lembrar que usar dessa forma, conforme o array cresce, também cresce o processamento. Já que toda vez que você remove ou insere um valor no começo aqui, é preciso que o JavaScript reindexe, ou seja, mude toda a indexação de cada posição para poder refletir os novos dados. Já uma fila segue o protocolo FIFO, ou First In, First Out. Ou seja, numa fila, o primeiro que entrou deve ser o primeiro a sair, não importando quantos registros a mais sejam feitos. No JavaScript nós temos um exemplo disso com a fila de eventos do Event Loop, que já conversamos sobre isso. Os métodos que são pegos no Event Loop para serem executados após a stack principal terminar são colocados em uma fila. E quando for possível, o primeiro dado que entrou ele é retirado, onde eu posso utilizar o push para inserir os dados e o shift para retirar o primeiro que foi colocado na nossa fila. Então eu posso aqui, vou copiar isso, deixa eu só fazer aqui, vamos comentar. Como eu faria uma fila aqui. No caso vai ser fila, não vai ser pilha. E a nossa fila aqui, eu posso dar um push no lugar do unshift. Push, aqui, push, push, push. E o shift para retirar o que está na posição 0. Aqui eu tenho que mudar aqui também o console log. Se eu rodar agora, pronto, podemos ver que ele inseriu o 0, 1, depois o 2, o 3 e no Shift ele tirou o 0, que é a nossa primeira posição aqui. E com isso nós temos nossas duas primeiras estruturas de dados.